A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no segundo dia da campanha de oração, com o tema Buscando a Deus com Fidelidade. O versículo-chave desta campanha se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Estarei fazendo leitura bíblica em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, do quais Daniel era um, ao qual esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um êdito real, e fazeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirme o édito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou essa escritura e édito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós vemos que Daniel, mesmo diante um êdito real, não deixou de fazer as suas orações diariamente, 3 vezes ao dia. Mesmo ele sabendo que aquela escritura havia sido assinada, aquele êdito real, que aqueles presidentes e príncipes armaram ali contra Daniel. Porque eles viram que Daniel, nele havia um espírito excelente. E neles eles não conseguiam achar nenhuma culpa. Então eles viram que somente armando ali uma armadilha contra Daniel, né? Porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então fizeram aquela lei ali, fizeram o rei Dário assinar, que ninguém poderia fazer no espaço de 30 dias nenhuma petição a um Deus ou a um rei, a não ser se ajoelhar diante do rei. Daniel, mesmo ouvindo que aquela lei estava sendo assinada, que ele iria ser lançado na cova dos leões, ele entrou ali no seu quarto, na janela da banda de Jerusalém, dobrou os seus joelhos e orou. Quando ele foi lançado na cova de leões, o Senhor esteve com ele, enviou um anjo e guardou a Daniel. O que mais me chama a atenção nesse segundo dia de campanha foi esse versículo que fala aqui, ó. Nele havia um espírito excelente. Daniel estava preparado já para ser lançado na cova dos leões. Será que nós, na nossa vida diária cristã, estamos nos preparando para enfrentar as covas de leões que haverá em nossa caminhada cristã? Talvez o desemprego, talvez uma enfermidade, talvez um luto, talvez um filho que se afasta dos caminhos do Senhor, né? Vai para os vícios, para as drogas, ou mesmo um grande esfriamento espiritual que entra no coração e a pessoa não sente mais vontade de orar, ler a Bíblia, jejuar, pessoas perdendo a vontade de buscar os dons espirituais, de sentir a presença de Deus.
Como que nós vamos estar preparados para enfrentarmos a cova dos leões se nós não estamos orando, buscando intimidade com Deus em oração? Quando passarmos por esses momentos difíceis que vamos enfrentar nessa vida terrena, será que o Senhor vai enviar um anjo para nos socorrer? Será que ouviremos a voz do Senhor falar conosco? Não temas, estou contigo, não te assombres, pois sou o seu Deus, eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Será que nós estamos abrindo nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor? Será que nós perdemos a vontade de cultuar a Deus? Será quantas vezes por mês você tem ido para a casa do Senhor? Quantos louvores você ouve dentro do seu lar? Quantas vezes você dobra o seu joelho dentro do seu lar? Quantas vezes você lê a Bíblia dentro do seu lar? Será que você já não está com um esfriamento espiritual tão grande que você perdeu até a direção? Vive uma vida cristã acomodado, né? Eu passei uma grande experiência esse mês, fui parar num hospital, fiquei 4 dias internada, mas eu não fiquei sozinha. Naquela maca, naquele leito ali, o Senhor falou comigo, enviou um vaso, no Salmo 119, e naquele salmo ali, aquele irmão leu aquele salmo para mim e falou comigo. Falou, minha filha, eu estou contigo nessa causa, você está aqui, mas você não está sozinha. Depois, Deus falou comigo numa revelação, Deus falou comigo assim, através de um louvor, és o Rei da glória, teu trono não nos separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim, nem a vida, nem a morte nos separa, somos um. E Deus falou comigo dentro daquele hospital. Deus falou assim para mim: todos querem chegar na Jerusalém celestial, mas ninguém quer pegar o preço, renunciar suas vontades, o seu orgulho, o seu ego, fazer a minha vontade, cumprir o chamado que eu coloquei nas suas mãos, renunciar o tempo para estar na minha presença, orando, jejuando, buscando a minha face. Não querem passar por Londebar, né? Que nós vimos ali naquela passagem, quando o filho de Jonas estava naquela terra, uma terra de esquecimento e dor, Davi perguntou, né, para o seu servo se tinha alguém da casa de Saul que ele poderia abençoar. E mandou chamar, né, esse jovem. Aí esse jovem na coxa das duas pernas, chegou no palácio, o rei colocou ele para sentar na mesa do rei, para se vestir, deu servos, deu terra para ele, constituiu todas as terras de Saul, para o filho de Jonas, e ele sentou na mesa do rei. Mas ele passou por Londebar, ele passou por um momento de sofrimento e dor, né? Até os 15 anos ele ficou naquela terra, esquecido, sofrendo, até ele chegar na presença do rei. Todos querem chegar na presença do rei, mas não querem renunciar, não estão evangelizando, ganhando almas, né? Dentro do nosso trabalho nós temos que ser exemplo de cristão, honestos, íntegros. Na nossa igreja temos que servir a Deus, obedecer nossos líderes, pastores. Na nossa casa nós temos que ser exemplo, porque Deus está com o olho olhando para nós. Os olhos de Deus estavam atentos no servo dele, Daniel. Daniel, ele tinha um espírito excelente, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele orava, ele tinha nele obediência. Tanto que quando Deus mandou o anjo lá, ele falou para o rei: o meu Deus não achou culpa nenhuma em mim, nem contra ti e nem contra ele, porque o espírito dele era excelente. A obediência, a comunhão. Durante nossa vida terrena, nós enfrentamos um inimigo espiritual que quer nos tirar da presença de Deus.
A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra príncipes e potestades. E a apostasia da fé tem crescido nos corações, porque as pessoas estão indo para a casa do Senhor quando querem, deixam Deus em segundo plano. Deus falou para mim naquele leito de hospital: Deus é a prioridade na vida daqueles que o colocam em primeiro lugar. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na tua vida? Você tem orado, buscado a face do Senhor? Você tem obedecido os mandamentos de Deus? E foi esse salmo aqui que o irmão leu para mim lá, ó. A excelência da lei do Senhor é a felicidade daqueles que observam. Bem-aventurados que trilham caminhos quietos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o busca de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. É isso que o Senhor quer, que nós andamos nos seus caminhos. Cumpre o chamado que Deus colocou na tua mão. Desenterra os dons espirituais. Ore nessa campanha 3 vezes ao dia e você terá um renovo espiritual. Agora estarei fazendo uma oração. Deus eterno, Deus amado, nesse segundo dia de campanha, busca um renovo espiritual também para a minha vida. Desenterra todos os dons espirituais que o Senhor me deu. Me capacita, me dê discernimento, sabedoria para fazer a tua vontade e o teu ide. Em todos os grupos evangélicos a qual chegar esse áudio de oração, que todos estejam orando e buscando a tua misericórdia. Em todas as páginas evangélicas do Facebook, no meu canal no YouTube, aonde tiver um ouvinte buscando um renovo espiritual, desenterra os dons espiritual, entra neste lar, entra nesta vida. Aquele que vai colocar um propósito nesses 4 dias de oração, entregar um ente querido que está afastado dos teus caminhos, ou mesmo esse, Pai, que está crescendo um esfriamento espiritual, que está indo para a casa do Senhor uma vez por dia, desperta os que dormem. Entra, Deus querido, Deus eterno, nesse lares, aonde esse irmão já pregou, já evangelizou, já fez o teu ide e hoje está aí estacionado. Desperta esse, Pai, que não tem desejo mais nem de ler a Bíblia, de orar, de ir para a tua casa, cultuar a ti. Levanta homens e mulheres para fazer a diferença nas redes sociais, para pregar o evangelho da verdade, da paz, o evangelho da salvação, o evangelho que é somente pela cruz que alcançaremos a salvação, o evangelho de renunciar nosso eu, nosso orgulho, nosso ego. Como Daniel, diante de um decreto real, não deixou de colocar os seus joelhos no chão 3 vezes ao dia, não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus, não deixe de buscar a Deus todo o tempo e todo o momento. Porque quando você for enfrentar a cova do leão, você não vai estar sozinho. O Deus vai enviar um anjo para te guardar e te proteger. Antes que venham os dias maus e nele não haja contentamento, busque a face do Senhor, busque um renovo espiritual e você será revestido dos altos dos céus. Deus derramará os seus dons espirituais sobre aquele que está com o coração quebrantado e buscando a Deus diariamente, todos os dias. Aleluia, glite mambrans, critrite mambrans. Olá, lhes entanto me cantar-lhes entanlãs. Busque um renovo espiritual e você sentirá a presença de Deus. Ore, crame, jejue e cultue ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.